Sai fora, velho! Vai roubar em outra freguesia! O grito cortou o ar gélido da madrugada, carregado com o cheiro pesado de diesel e café queimado que pairava sobre a parada de caminhoneiros. Juvenal, ou Juve, como todos o conheciam na estrada, sentiu o olhar desdenhoso do frentista sobre suas roupas de trabalho, sujas de graxa e poeira acumulada de dias na boleia. Aquele posto, na divisa entre Minas e São Paulo, era conhecido tanto pela fartura da comida quanto pela dureza de seus empregados. Ele ignorou a afronta. Seu olhar estava fixo numa pequena silhueta encolhida perto das bombas de combustível. Um menino magro, vestindo apenas uma camiseta fina e um short rasgado, tremendo visivelmente. Seus dentes batiam e seus lábios estavam roxos, contrastando com o brilho dos letreiros neon que piscavam incessantemente. Se o silêncio preenchesse o posto, você falaria ou apenas suportaria? A pergunta pairava no ar, tão fria quanto o vento que chicoteava a pele do garoto. O som do choro abafado do menino era quase inaudível sob o barulho dos motores que ligavam e desligavam, mas para Juve ecoava como um trovão. Ele já tinha visto essa cena muitas vezes, nas estradas do nosso Brasil. Crianças abandonadas, perdidas ou fugindo de algo ainda pior. Um flash de memória dolorosa atingiu Juve. O rosto de sua filha, Ana Júlia, pequena e sorridente, antes de partir cedo demais. Uma promessa silenciosa que ele fizera a ela naquele dia voltou com força. Ele não podia simplesmente virar as costas. Outro caminhoneiro, um sujeito corpulento chamado Osvaldo, que acabara de descer de sua carreta, riu, escarrando no chão. Deixa essa praga pra lá, Juve. É só mais um pivete querendo passar a perna na gente. Já vi esse filme. Juve sentiu o estômago revirar. Era o tipo de dureza que a estrada impunha, transformando corações em pedra para sobreviver. Mas o coração dele, apesar de tantas viagens e tanto sofrimento, ainda tinha um cantinho mole para os injustiçados. Ele deu mais um passo em direção ao menino, que agora tentava se encolher ainda mais, como se quisesse desaparecer no asfalto molhado. O cheiro de pão de queijo quente e café fresco vindo do restaurante próximo era uma tortura para os dois. Seu coração doeu ao ver os olhos arregalados do garoto, cheios de medo e fome. Juve sabia o que era sentir aquele vazio no estômago, aquela desesperança que paralisava. Ele se aproximou devagar, estendendo a mão vazia em um gesto de paz. O menino, com não mais que uns 8 anos, recuou um pouco, os olhos fixos na mão de Juve, como um animal assustado. O ar denso e úmido daquela madrugada apertava o peito de Juve. Calma, garoto. Não vou te fazer mal, disse Juve, com a voz rouca, tentando suavizar o tom para não assustá-lo ainda mais. Você está com frio, não está? E com fome. O menino apenas assentiu, os lábios ainda tremendo, sem conseguir formar palavras. Seus olhos grandes e escuros, no entanto, transmitiam uma história inteira de dor e abandono. Juve tirou o casaco pesado que usava, um agasalho de flanela xadrez que já o acompanhava há anos, e o ofereceu ao menino. Pega, veste, faz um frio danado aqui. O garoto hesitou, mas a promessa de calor era mais forte que o medo. Lentamente, ele pegou o casaco e se enrolou nele, afundando na lã áspera que exalava o cheiro de diesel e suor, mas também de segurança. Osvaldo, que observava de longe, balançou a cabeça em reprovação. Perdendo seu tempo, Juve. Esses moleques são isca de polícia. Você sabe como é a burocracia para lidar com um menor. Juve apenas lançou um olhar cortante a Osvaldo, que entendeu o recado e se calou, resmungando algo sobre não se meter com os problemas dos outros. Meu nome é Juvenal. E o seu? Perguntou Juve, agachando-se para ficar na altura do menino. Ele sentiu o cheiro forte do escapamento de um caminhão que passava, mas seu foco era total no garoto. Pedrinho, respondeu o menino com a voz quase inaudível, um sussurro assustado. Certo, Pedrinho. Vamos comer alguma coisa? O que você acha? Tem um pão de queijo quentinho lá dentro, sugeriu Juve, apontando para o restaurante. Pedrinho olhou para o restaurante com um brilho faminto nos olhos, mas logo voltou a baixar a cabeça. Não tenho dinheiro, ele murmurou, envergonhado. Não se preocupe com isso, Pedrinho. Hoje é por minha conta. Vem comigo, disse Juve, estendendo a mão novamente. Desta vez, Pedrinho a pegou. Juve levou Pedrinho para dentro do restaurante, um lugar barulhento e iluminado, cheio de caminhoneiros comendo e conversando. O gerente do posto, um homem baixinho e com a testa franzida, chamado Mr. Costa, os observou com desconfiança. O ambiente era de costumeiro alvoroço, mas a entrada de Juve com um menino sujo e enrolado em seu casaco fez algumas cabeças se virarem. Os olhares de curiosidade e alguns de repulsa seguiram os dois até uma mesa no canto.
"O que vai ser, bicho?" perguntou a atendente, Dona Lúcia, uma mulher de meia idade com um sorriso cansado, mas gentil. Ela conhecia Juve de longa data e sabia que ele era gente boa. "Pode caprichar, Lúcia. 2 pratos feitos, um com bastante arroz, feijão e carne moída, e outro com bife acebolado, e um pão de queijo para ele, quentinho, e um café para mim e um chocolate quente para o garoto", pediu Juve, ignorando os olhares. Dona Lúcia olhou para Pedrinho com um misto de pena e carinho. "Claro, Juve, já trago." Ela sabia que Juve não era de fazer cena, mas também não ignorava uma necessidade. Enquanto esperavam, Juve viu Pedrinho tirar algo do bolso do short. Era um pequeno caminhão de madeira, toscamente esculpido, mas claramente feito com carinho. "Fui eu que fiz", disse Pedrinho, com um raro sorriso. "Que legal, Pedrinho, você tem talento", elogiou Juve, observando o detalhe das rodas e da caçamba. Aquele objeto simples era um tesouro e Juve o compreendeu de imediato. Era a única coisa que o garoto tinha. A comida chegou, fumegante e cheirosa. Pedrinho atacou o prato com uma fome que partia o coração, mas sem esquecer os modos. Juve observou, lembrando-se da própria infância pobre. Aquele prato era um banquete. Ele dividiu seu pão de queijo com o menino, que o comeu em 2 mordidas. O chocolate quente aqueceu o corpo e a alma de Pedrinho. Aquele instante de calor e segurança era algo que ele não sentia há muito tempo. Juve, enquanto tomava seu café forte, começou a puxar conversa com Pedrinho, perguntando de onde ele vinha, para onde ia. A história do menino era triste e comum, de uma família desestruturada, da fuga de casa depois de uma briga e da busca por uma tia em outra cidade, que ele mal conhecia. O cansaço e a emoção fizeram Pedrinho adormecer ali mesmo, com a cabeça apoiada na mesa, o casaco de Juve ainda o envolvendo. Juve decidiu que não poderia deixá-lo ali. Ele o levaria em sua carreta, pelo menos até a cidade mais próxima onde pudesse contatar as autoridades. Ele pegou Pedrinho no colo, sentindo o corpo leve e frágil do garoto. Mister Costa, o gerente, parou Juvesse no caminho para a saída. "Ei, senhor, não pode levar o menino. É problema pra gente. E pra você, menor de idade, sem documentos, sem responsável. O problema aqui é o senhor deixar uma criança morrendo de frio e fome na porta do seu estabelecimento, Mister Costa. Isso sim é problema", retrucou Juvesse, sua voz firme e cheia de autoridade, surpreendendo o gerente. Mister Costa ficou sem palavras, mas seu olhar era de ameaça. Juvesse percebeu que a situação poderia se complicar. "Eu sei o que estou fazendo, Mister Costa, e amanhã cedo eu resolvo essa situação, mas o menino não vai dormir na rua de novo." Juvesse seguiu em direção à sua carreta, a Estrela da Dutra, como ele a chamava. Scania vermelho, antigo, mas bem cuidado, que o acompanhava há mais de 20 anos. A cabine era seu lar, e nela havia um pequeno berço improvisado na parte de trás, que ele usava para carregar um pequeno cãozinho que o acompanhava em algumas viagens. Naquela noite, Pedrinho ocuparia aquele espaço. Enquanto subia na cabine com Pedrinho nos braços, Ricardo, o caminhoneiro que zombara antes, se aproximou. Ele viu o olhar determinado de Juve e a vulnerabilidade do menino. "Juve, você é doido, bicho, mas tem meu respeito." Ricardo sabia da lenda de Juvenal, o padrinho da Dutra, um dos caminhoneiros mais antigos e influentes da região, que secretamente ajudava muitos outros com dificuldades. Sua reputação ia além das simples entregas. Juve apenas assentiu, grato pela mudança de postura. Ele ajeitou Pedrinho no pequeno leito improvisado, cobrindo-o com um cobertor grosso. O menino estava seguro, pelo menos por enquanto. O que o aguardava amanhã? Essa era a grande questão que mantinha Juve acordado. Naquela noite, antes de adormecer com o motor do Scania ligado para aquecer a cabine, Juve tirou sua carteira. Dentro havia uma foto antiga e desbotada de uma menina de uns 7 anos, sorrindo. Era Ana Júlia. Ele passava o polegar sobre a imagem, sentindo a textura do papel gasto. A promessa à sua filha, feita há tantos anos, nunca se desfez. "Sempre ajude quem precisar, meu pai, especialmente os pequenos." Aquela noite, no silêncio da cabine, Juve sentiu uma mistura de tristeza e orgulho. Tristeza pela dor de Pedrinho, orgulho por estar cumprindo sua promessa, mesmo que fosse apenas com um prato de comida e um lugar quente. No dia seguinte, o sol mal havia surgido, mas o movimento no posto já era intenso. Caminhoneiros se preparavam para mais uma jornada. Juve acordou Pedrinho, que pela primeira vez em muito tempo dormira uma noite inteira e parecia um pouco menos abatido. "Vamos tomar um café, Pedrinho." "E depois a gente vê o que faz, viu?" disse Juve, tentando soar otimista. Ele sabia que o desafio de encontrar a família do menino ou um abrigo era grande.
Enquanto desciam da carreta, notaram uma movimentação estranha. Vários caminhões estavam estacionados de uma forma que bloqueava parcialmente a saída do posto. Não era um engarrafamento normal. Um grupo de caminhoneiros estava reunido perto da entrada do restaurante, e entre eles, Ricardo, Osvaldo e Dona Lúcia. Mister Costa, o gerente, estava pálido, discutindo exaltado com alguém no telefone. Aquele moleque, o padrinho da Dutra. Ouviu Juve e Osvaldo dizer, sua voz agora cheia de respeito e admiração, não de escárnio. Juve sentiu um arrepio na espinha. Será que Mister Costa havia ligado para a polícia? Ele preparou-se para o pior, mas a atmosfera não era de confrontação contra ele, e sim de uma estranha solidariedade. De repente, um carro da Polícia Rodoviária Federal parou na entrada do posto. Um delegado de trânsito com uma postura séria e um bigode farto saiu do veículo. Era o delegado Azevedo, um homem que Juve conhecia de encontros passados em operações de fiscalização. Bom dia, Juvenal, cumprimentou Azevedo, com um aceno de cabeça respeitoso. O tom do delegado não era de quem vinha para prender. Isso aliviou um pouco a tensão de Juve. Bom dia, delegado. Imagino que o Mister Costa tenha ligado para o senhor por causa do Pedrinho, disse Juve, apontando para o menino ao seu lado. Azevedo assentiu. De fato, mas a ligação dele foi sobre outra coisa, algo que não me surpreende vindo do senhor Juvenal. Mister Costa se aproximou, sua voz esganiçada de nervosismo. Delegado, este jovem está com um menor de idade que não é parente dele. É uma irresponsabilidade. E agora esses caminhoneiros estão atrapalhando a circulação do posto. Azevedo levantou a mão, silenciando o gerente. Mister Costa, por favor, eu conheço o Juvenal há muitos anos. E sei que ele não é homem de fazer nada de errado, mas vamos ao ponto principal da questão. O delegado se virou para a multidão de caminhoneiros, que agora era ainda maior, talvez umas 50 pessoas, todos atentos. O cheiro de café forte se misturava com a expectativa no ar. Pelo que me informaram, o Juvenal deu abrigo e comida a este menino, Pedrinho, que foi encontrado em situação de vulnerabilidade. E essa atitude, meus amigos, é de um verdadeiro cidadão, disse Azevedo, a voz alta e clara. A multidão começou a murmurar aprovação. Ricardo deu um passo à frente. Delegado, a gente sabe que o Juve é o cara. Ele não ia deixar o moleque na mão, e a gente tá aqui para apoiar ele e o menino. Exatamente, continuou Azevedo. Mas a situação de Pedrinho precisa de uma solução. E Juvenal, eu sei que o senhor tem contatos e projetos sociais. Juve sentiu que era a hora. Ele tirou da carteira, logo atrás da foto de Ana Júlia, um pequeno cartão laminado e um documento oficial. Delegado, eu sou um dos fundadores e diretores voluntários da Associação Anjos da Estrada. Nossa associação é um projeto que busca ajudar crianças e adolescentes em situação de risco que vivem e trabalham nas rodovias brasileiras. Temos abrigos parceiros e uma rede de apoio em vários estados, explicou Juve, sua voz ganhando força. Mister Costa empalideceu. A boca de Osvaldo se abriu em um ó perfeito. Dona Lúcia sorriu orgulhosa. O Prop Tees, o caminhão de madeira, agora fazia todo sentido como um símbolo da estrada e da causa. O delegado Azevedo pegou o documento. Era um alvará e um registro oficial da associação, mostrando que Juvenal de Castro era de fato uma figura importante em uma iniciativa de proteção infantil. Aquilo era o Document Check. Portanto, Mr. Costa, a atitude do senhor Juvenal não é só responsável, como também faz parte de um trabalho sério e reconhecido por lei, declarou Azevedo, olhando diretamente para o gerente, que agora parecia querer se esconder debaixo da terra. O que temos aqui é um exemplo de humanidade em meio à indiferença, e essa associação, Anjos da Estrada, é uma prova de que a solidariedade pode transformar vidas, prosseguiu o delegado, para a agora crescente plateia de caminhoneiros. De repente, mais veículos começaram a chegar. Não eram apenas caminhões, carros de passeio, vans, eram motoristas que tinham ouvido a história de Pedrinho e Juve pelo rádio PX ou por mensagens em grupos de WhatsApp. A notícia da atitude de Juve se espalhou como um rastilho de pólvora entre os caminhoneiros da região. Em pouco tempo, a estrada que dava acesso ao posto estava congestionada por centenas de carretas, formando uma fila quilométrica. Não era uma manifestação de raiva, mas de solidariedade. Buzinas soavam em uníssono, não de impaciência, mas de apoio. As pessoas que passavam por ali ficavam confusas, mas a cena era inegável. A rodovia estava bloqueada por uma causa maior. Logo, repórteres de emissoras de TV locais começaram a chegar, com câmeras e microfones, atraídos pela notícia da paralisação incomum na BR. O posto que zombara de Juve agora era o palco de um grande evento.
Um dos repórteres, um jovem ambicioso, se aproximou do delegado Azevedo. "Delegado, o que está acontecendo aqui? Por que tantos caminhoneiros bloquearam a estrada?" Azevedo, vendo a oportunidade de dar visibilidade à causa, respondeu com firmeza e emoção: "Senhores, o que vocês veem aqui é a prova de que a empatia ainda existe. Esses caminhoneiros estão aqui em apoio a um colega, Juvenal de Castro, que resgatou um menino em situação de rua. Mais do que isso", continuou o delegado, "eles estão protestando contra a invisibilidade dessas crianças e clamando por mais atenção para os projetos como a Anjos da Estrada, que o próprio Juvenal ajuda a tocar." Essa era a Public Validation. Juve, abraçando Pedrinho, observava a cena, emocionado. O menino, antes assustado, agora tinha um sorriso no rosto, sentindo o calor da solidariedade. Mister Costa, o gerente do posto, vendo as câmeras e a gravidade da situação, se aproximou de Juve, visivelmente constrangido. "Senhor Juvenal, eu sinto muito pela minha atitude. Fui um idiota. O senhor é um exemplo." Juve apenas assentiu, sem rancor. Sua vitória não era sobre humilhar ninguém, mas sobre ajudar Pedrinho. Dona Lúcia, com lágrimas nos olhos, trouxe um café quentinho para ele e um copo de água para Pedrinho. No meio daquele cenário inusitado, o prefeito da cidade vizinha, Mário Augusto, chegou apressado, alertado pela equipe de reportagem. Ele viu o delegado Azevedo e a multidão de caminhoneiros. "O que é isso, delegado? Uma greve?" perguntou o prefeito com a testa franzida. "Não, prefeito, é uma manifestação de apoio e humanidade", respondeu Azevedo, explicando a situação e a atuação de Juvenal e da associação. O prefeito, um homem pragmático, percebeu o potencial daquele momento. "Juvenal de Castro", disse ele, estendendo a mão. "Sua atitude e o trabalho da Anjos da Estrada são um orgulho para nossa região. Proponho que a prefeitura se junte a vocês, senhor Juvenal. Oferecemos nosso apoio para o menino Pedrinho e para sua associação. É hora de darmos voz a essas crianças", declarou o prefeito Mário Augusto em frente às câmeras de TV. Aquela era a validação da mais alta autoridade. A multidão de caminhoneiros explodiu em aplausos e buzinas. Aquele momento, de profunda emoção e solidariedade, marcou a história daquele posto de gasolina. Pedrinho, que segurava com força o pequeno caminhão de madeira que havia esculpido, agora olhava para Juve com os olhos cheios de admiração. Seu futuro, antes incerto, agora parecia ter um caminho. A Associação Anjos da Estrada ganhou visibilidade nacional e, com ela, mais recursos para continuar o trabalho que Juvenal e seus colegas faziam silenciosamente por tanto tempo. Pedrinho foi acolhido por uma família de motoristas da rede da associação, encontrando não só um lar, mas uma comunidade. Osvaldo, o caminhoneiro que zombou de Juve no início, foi um dos primeiros a se voluntariar para ajudar a associação, organizando arrecadações entre os motoristas. Sua atitude mudou para sempre. A estrada, antes um lugar de solidão e desafios, mostrou que podia ser também um palco de profunda humanidade e união. Nunca julgue um homem pela capa que veste, mas pelo coração que ele carrega. A verdadeira força está na compaixão e na coragem de fazer o certo, mesmo quando ninguém mais está olhando. Se histórias como essa tocam você, não deixe de se inscrever para mais narrativas que aquecem a alma. Compartilhe este vídeo se você já se sentiu subestimado ou se acredita no poder da gentileza para transformar vidas. Inscreva-se agora para histórias poderosas onde a justiça sempre encontra seu caminho e clique no vídeo que está na sua tela para mais uma jornada inesquecível.